Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 6. Começamos a estudar o livro de Atos no domingo passado, que vimos inicialmente. O livro de Atos é uma continuidade do trabalho do evangelista Lucas, um dos autores dos chamados evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, e ele então continua a narrar, a descrever aquilo que começou com o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a continuação dada quando ele comissionou os seus apóstolos, os revestiu de poder para que a igreja, nos dias do Novo Testamento, então cumprisse as profecias antigas. Eles começaram num primeiro comissionamento, nós encontramos isto no registro dos evangelhos, a atender a primeira parte da missão evangelizadora da igreja, que foi pregar para Israel, para os judeus, a nação judaica, o povo e igreja no Antigo Testamento. Mas esta promessa ela deveria se cumprir, e não somente o evangelho ficaria restrito ao povo judeu, a Israel, mas alcançaria Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, a descrição que Lucas dá é de como esta promessa se cumpriu e se desenrolou e chegou até nós. É importante nós observarmos isto e percebermos então que a missão da igreja é a missão de Deus. E por isso que o tema desta série, que nós vamos estudar por um bom tempo, aos domingos pela manhã, se chamará Atos do Cristo Ressuscitado. Porque o que os apóstolos fizeram, pelo poder do Espírito Santo, foi o cumprimento daquilo que Cristo lhes transmitiu antes de ressuscitar e após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, instruir os discípulos para que eles continuassem cumprindo a missão de Deus, qual seja, pregar o evangelho para toda a criatura. Ainda hoje esta é a missão da igreja, quando ela é chamada para ser testemunha do Cristo ressuscitado. Então, Atos 1, a partir do versículo 6, eu vou continuar o estudo com os irmãos, de onde nós paramos, e hoje nós vamos ver que com a morte de Judas Iscariotes, o traidor, o seu suicídio, a escolha de outro apóstolo então se fez necessária. Por que razão? Nós vamos procurar explicar hoje para os irmãos. Então, a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos,
convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, concede-nos o entendimento necessário para compreendermos a Tua palavra, e assim entendermos melhor a nossa missão enquanto igreja. Nós somos o Teu povo, fomos salvos pela Tua graça, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e temos uma missão que o Senhor mesmo nos confiou: fazer discípulos de todas as nações. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a Tua palavra, e à medida em que compreendermos mais qual a Tua vontade revelada para nós, que possamos de coração e de alma envolver-nos nesta grande missão, que é a mais importante para a sua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, lembrem-se comigo, a partir do versículo 6, os discípulos, eles demonstraram qual era a preocupação maior deles. Eles queriam saber quando o reino seria restaurado. Jesus Cristo, então, mostra que, às vezes, uma preocupação adequada pode ofuscar o maior e melhor objetivo da igreja. Ou seja, eles tinham uma preocupação, eles queriam saber quando o reino seria restaurado e quando a paz, então, ela iria cobri-los perfeitamente. Eles ainda viviam sob a opressão de um império pagão. Jesus Cristo, então, lhes responde que não competia aos discípulos conhecer tempos ou épocas reservados para a exclusiva autoridade do Senhor. E que muitas vezes preocupações tais ofuscam os nossos olhos quanto àquilo que nós devemos fazer. Lembrem-se disso. Como devemos esperar a volta de Cristo? Lendo o jornal da semana? Olhando as notícias na internet? Isso pode ofuscar a nossa visão se nós esquecemos ou nos esquecermos que não nos compete conhecer estas coisas. Esperamos a volta de Cristo obedecendo a ordem que Ele nos deu: fazei discípulos de todas as nações. É isso que devemos fazer. Se não fizermos isso, nós vamos incorrer nos riscos mais absurdos percebidos hoje pelo movimento evangélico brasileiro. Recentemente se compartilhou no Facebook uma foto de um peixe com a carinha de porco. E aí estavam dizendo que aquilo ali realmente aconteceu, era uma nítida e grosseira montagem, mas os crentes estavam dizendo: Jesus está voltando mesmo, que absurdo, um peixinho com cara de porco. Faça-me o favor, como é que nós devemos esperar a volta de Jesus? Obedecendo a ordem que Ele nos deu: façam discípulos. Querem ver poder? Preguemos o Evangelho. Queremos ver mudanças em nossa cidade, estado, país? Testemunhemos do Evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que devemos fazer. Não ficarmos fazendo contas ou contabilizando sinais, não. Compete ao Senhor estas coisas. O que nos compete é esperá-lo fazendo a sua vontade. Jesus Cristo então diz: não compete isso a vocês,
Mas o que vai acontecer com vocês, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós, ou sobre vocês, o Espírito Santo. E este poder seria dado para que, versículo 8, os discípulos fossem suas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Mais uma outra verdade importante: o movimento evangélico brasileiro procura tanto poder. É poder de todos os tipos, de todas as formas, atraindo muita gente. Venham ver o pregador que é o raio, que tem uma radiografia da sua alma. Ele faz um raio-x da sua alma. Ele descobre onde está a doença e arranca da sua boca. Venha, porque você vai perceber que este homem, este profeta, faz gente ressuscitar dos mortos. Cegos saem enxergando. Curas, milagres e sinais. Este é o poder de Deus, não é? O poder que nos foi dado pelo Senhor é o poder para testemunhar. À medida em que os apóstolos caminhavam, sim, os sinais acompanhavam estes homens, mas havia um objetivo único, histórico, revelacional e prático para tudo isso. Ainda hoje, muitos se iludem com a busca por este poder que não é aquele prometido pelo Senhor Jesus à sua igreja. O Espírito desce no dia de Pentecostes, evento histórico único para marcar uma promessa profética que se cumpriu no tempo e no espaço. A igreja do Senhor jamais seria a mesma. A igreja do Senhor alcançaria dimensões inimagináveis. A igreja do Senhor tem experimentado um crescimento em diversas partes do mundo, que clama por missionários, por homens e mulheres que possam ir e ensinar e capacitar e preparar e cuidar dessa gente, porque é a nossa gente. Muitos movimentos surgem nestas regiões distantes do nosso país e dentro do nosso país por falta de conhecimento simples, prático, do que o próprio Evangelho ensina, da maneira como nós devemos viver, da forma como o ide de Jesus deve se cumprir. Os problemas surgem quando as pessoas se esquecem do verdadeiro significado ou porquê o Senhor disse: vocês vão receber poder. Eles se esquecem que este poder estava atrelado a serem testemunhas de Jesus. Poder para testemunhar. É o que nós mais necessitamos, ou que mais necessitamos nos dias atuais. Pessoas capacitadas e preparadas na escola do Espírito para abrirem a sua boca e falarem sem temor das verdades que transformam. E não ainda seguirem os ventos comuns de doutrina que sempre existiram, desde os dias apostólicos, quando um mágico tentou comprar o poder que só o Espírito pode dar. Então, na sequência, vocês viram comigo que, quando Jesus disse estas palavras, versículo de número 9, ele foi elevado às alturas, aos olhos de todos eles, e uma nuvem o encobriu. Um dos credos mais antigos do cristianismo, o credo dos apóstolos, afirma isso, que nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Os discípulos viram isto, eles ficaram com os olhos fitos, firmados, fixos nos céus, espantados com a ascensão do Cristo, e enquanto ele subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, versículo 10. E aqui nós temos uma das afirmações escatológicas mais importantes da Bíblia, ou seja, que falam a respeito da missão do nosso Redentor. Eles disseram para eles, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? A pergunta é, por que vocês estão olhando com certa desesperança? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Tudo está escrito. Ele é o rei, precisa ir para poder voltar, e enquanto isso vocês receberão poder.
prepararão o seu retorno, anunciarão a sua segunda vinda, conquistarão reinos, nações, povos, de todas as línguas, tribos, raças e nações. Esta é uma promessa gloriosa, irmãos, e quando nós começamos a estudar o livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, e fazemos então uma comparação com aquilo que se desenrola na história da humanidade, nós percebemos que não existe nação maior do que a chamada nação cristã. Os números não mentem. Alguns temem que aconteça dia desses a suplantação da fé islâmica sobre o cristianismo. Jamais. Cristo é poderoso, Ele é rei, e a sua promessa é de que seu evangelho viria, e Ele como um cavaleiro poderoso, vencendo e para vencer. Jamais. O fenômeno que nós percebemos hoje no mundo islâmico de uma explosão de conversão de ex-muçulmanos ao evangelho de Jesus Cristo é fato. Nossos olhos é que não querem ver, porque nós nos guiamos, infelizmente, muito mais pelo que vemos. E notem, a propaganda mente. O mundo não tem interesse em falar a respeito da fé cristã. O mundo não tem interesse em dizer que o número de cristãos cresce em partes do mundo onde há grande perseguição aos servidores ou seguidores de Cristo. Por quê? Porque está existindo conversão. Se não houvesse conversão, não existiria perseguição. Se não houvesse mudança de vida, não haveria necessidade de perseguição. Pensem nesta lógica, porque é esta mesma que nós vamos encontrar à medida em que estudarmos juntos o livro dos Atos dos Apóstolos. A igreja começa a crescer, o mundo começa a persegui-la. Sempre foi e será assim. Mas Jesus promete voltar. Os anjos então disseram aos seus discípulos: este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Como é que nós devemos então esperar a volta do nosso Rei Jesus, cumprindo a nossa missão? É o que nós devemos fazer. E a necessidade, irmãos, ela é grande. Somente em nossa cidade que cresce, que recebe muita gente, são inúmeros desafios. Eu passo pelo centro todos os dias e vejo quantos chineses aqui estão sem o conhecimento de Cristo, mal falam o português. Até mesmo aqui precisamos de missionários que aprendam mandarim para pregar para este povo. Nós olhamos para o nosso sertão e o número percentual de evangélicos é ínfimo, mínimo. E o que é que nós temos em mãos? Spurgeon dizia um leão. Ele chamava a escritura de um leão enjaulado. O que nós precisamos fazer? Abrir a jaula e soltar o leão. Como isto será feito? Se nós formos de fato testemunhas deste poderoso evangelho. O poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, para a salvação de todo aquele que nele crê. O problema prático, então, irmãos, do que nós vemos hoje e as razões por que crises morais e éticas elas são tão comuns no moderno movimento evangélico brasileiro, se dá pela falta de conhecimento da própria Escritura, e o profeta já havia dito há tanto tempo atrás: meu povo peca. Ele falou da parte do Senhor por falta de conhecimento. Aonde na Bíblia você encontra expressões como como estas que nós estamos vendo hoje, onde se convida pessoas não para que conheçam a graça de Jesus, mas para que deem algo para receber em dobro dele. Onde as pessoas procuram as bênçãos de Jesus e não o Jesus que abençoa. Onde as pessoas buscam distração, entretenimento.
e procuram pastores palhaços. Recentemente, um desses, agora o grande palhaço do Brasil, ele se revelou de fato quem ele é. Ele anda pelo Brasil todo, supostamente ensinando a Bíblia para casais e famílias. É um stand-up gospel. E agora ele está sendo chamado assim, stand-up com o pastor fulano de tal. É o que ele faz, gracinha, palhaçada. Vá para o circo ou para o teatro, isso não é evangelho. O evangelho salva, não faz o povo rir. O evangelho mostra quem de fato nós somos. Nós vamos ver mais adiante, quando nós chegarmos no dia de Pentecostes, que pregação Pedro fez. Uma pregação que muitos hoje não ouvem nos púlpitos brasileiros. Pedro diz: vocês mataram a Jesus. Vocês rejeitaram o rei, entregaram nas mãos de Nicos. E ele vem, vai voltar segunda vez e vai julgar o mundo. A resposta então prática foi: o que é que nós vamos fazer agora? Pedro então completa: arrependam-se e sejam batizados no nome dele, Jesus. Infelizmente, não é isto que nós estamos percebendo hoje. E esta é uma crítica que nós precisamos fazer a nós mesmos. Porque se nós conhecemos a verdade do Evangelho pela graça de Jesus, por que nos ufanar? A missão é, se conhecemos o verdadeiro Evangelho de Jesus, que só o Espírito revela e faz com que as ovelhas conheçam a voz de Jesus, o reconheçam e o sigam, saiamos para pregar. O que nós estamos experimentando em nossa pequena comunidade, em nossa pequena igreja, é algo que nos mostra que existem estratégias de evangelização que podem ser executadas sem que nós prejudiquemos a pregação do Evangelho. Querem um exemplo? O uso que a nossa igreja tem feito da internet. Quantos irmãos chegaram até aqui por encontrarem pregações de pastores fiéis, que pregam o Evangelho puro e simples, e depois, em nossa cidade, eles começam a pesquisar: será que existe uma igreja ainda em Aracaju que fale a verdade? O uso da internet, então, tem este objetivo. Nós estamos semeando a boa semente do Evangelho e alcançando muita gente. Eu já disse isso para vocês, não sei se vocês lembram, mas em regiões fechadas, onde a internet ela é bem restrita, a China, por exemplo, sabe como a palavra de Deus ela corre ou percorre lá o povo? Antigamente era o antigo MP3, né? Hoje pelos celulares, mensagens em áudio, a Bíblia em áudio, ninguém sabe, mas o cabra está lá ouvindo. Pensam que é uma música, mas ele está ouvindo um sermão, ele está ouvindo uma mensagem, ele está ouvindo a palavra de Deus. Em outros lugares restritos, ferramentas poderosas como o Twitter, estava alcançando muita gente interessada em conhecer o Evangelho. Nós então precisamos pensar estrategicamente, porque fazer planos cabe a nós, o Senhor é quem aprova, sem negociarmos o Evangelho. Mas antes disso, antes de mais nada, nós precisamos fazer o que os discípulos fizeram. Agir como eles agiram, em atenção à ordem de Jesus. Vejam que no versículo 4, versículo anterior, Lucas relata que eles ficam com Jesus por 40 dias. Versículo 3, vamos ver o versículo 3 primeiramente. A estes também, Lucas relata, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ele ressuscitou, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jovem, estude, procure todos os argumentos e fundamentos que nós temos para mostrar que a ressurreição é real, é histórica e ocorreu. Os escritos do Novo Testamento são os mais confiáveis dentre os escritos antigos.
Enquanto você na escola ouve o professor de filosofia ou de história, quando vai para a academia piora, e ele fica só batendo, dizendo que é tudo mentira, dizendo que é tudo confusão, que é tudo história de religião. Mas o maior número de manuscritos ou cópias de manuscritos que a humanidade tem no mundo são do Novo Testamento. Ou é do Novo Testamento, o maior número. Enquanto os escritos antigos de filósofos são muito mais questionáveis pelo número reduzido de cópias e a distância histórica entre estes e os originais. Mas eles falam que é verdade, Platão disse isso, Aristóteles também falou, Sócrates também. Mas a Bíblia sempre está errada, falha. Foi um escrito que não tem como ser de confiança, não. A Escritura diz que Jesus Cristo se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Paulo relata que ele aparece depois de ressurreto, além dos discípulos, das mulheres, para mais de 500 irmãos. E a pergunta prática então é essa: como é que você comprova isto? Se são documentos históricos, com provas históricas. Você tem um relato tanto da Bíblia, como de escritores da época que disseram que de fato Jesus Cristo viveu, foi morto, e os discípulos testemunharam que ele ressuscitou. Embora eles não crescem, mas os escritos estavam lá abundantemente para provar isso, em diversas partes do mundo antigo. Então, jovem, estude, defenda a sua fé, exija maior respeito, porque o que a Escritura nos mostra é que não há escrito mais confiável do que a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo ficou com eles durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porquanto João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos para o verbo esperar e para o verbo ausentar. Jesus então disse que eles não se ausentassem, mas que esperassem esta promessa do Pai. A primeira coisa então que eles fizeram, a partir do versículo 12, foi, quando voltaram para Jerusalém, verifiquem comigo, do monte chamado Olival, onde eles receberam as instruções, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, cerca de 1 quilômetro mais ou menos, entraram ali, subiram para o cenáculo, onde estavam reunidos os 12, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. Os 12 não, os 11, né? Porque Judas Iscariotes havia se matado. Todos estes, notem em versículo 14, o que fizeram? Perseveravam unânimes em oração. Antes de saírem para testemunhar, eles deveriam aguardar o sinal verde, a sinalização do Pai, quanto ao que eles deveriam fazer. Antes disso, o que foi que eles fizeram? Algo que nós, infelizmente, não temos feito bem. Eles perseveravam unânimes em oração. Irmãos, a ideia aqui é, eles estavam juntos, unanimemente perseverando. Parece chatice do pastor, mas é bíblica a necessidade de sermos perseverantes unanimemente em oração. Queremos ver a igreja crescer, queremos ver o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus. Precisamos fazer de forma urgente aquilo que deve vir em primeiro lugar e que revela nossa dependência, humildade e súplica ao Senhor da missão. Devemos orar. Mas
nós corremos tanto, nós nos preocupamos tanto em ganhar dinheiro, nós nos preocupamos tanto com a ciência do nosso tempo, nós nos escondemos no fato que, pastor, veja, eu não fui orar, mas eu vi na televisão que um vulcão está em erupção, e tem um terremoto numa cidade tal, Jesus está voltando. Acorda, isso sempre aconteceu, são sinais da volta de Cristo, mas você não tem desculpa para ficar em casa, vendo a TV, quando você pode, de forma organizada, vir orar. Por quê? Porque é uma persistência do pastor? Não, graças a Deus, nossas reuniões de oração, elas têm sido bem frequentadas, irmãos têm sido despertados e vêm. Não, é porque são as recomendações e orientações bíblicas. Quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você percebe que em vários momentos os discípulos eles estão reunidos orando. Pedro e João foram presos, os discípulos estavam orando. Paulo e Silas presos, estavam louvando, orando ao Senhor. A oração, então, ela revela a nossa dependência, a necessidade de Deus. Você vai me responder, pastor, mas eu oro todo dia. Eu sei. Eu não estou duvidando da sua fé, não estou duvidando que você ora diariamente, eu estou falando de perseverança unânime. Reunião, congraçamento, comunhão, onde nós somos lembrados que temos uma missão. Eles estavam, então, versículo 14, juntos em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui você vê a igreja reunida, e reunida em oração, então, Pedro se levanta no meio dos irmãos, e a reunião dos crentes, a assembleia, a igreja, composta de 120 pessoas, ouve Pedro falar da parte de Deus a necessidade de que se cumprisse a Escritura. Judas precisou morrer, mas o simbolismo dos 12 precisava ainda se cumprir, porque assim como os 12, ou as 12 tribos de Israel, no passado tiveram a missão, o compromisso de serem luz para as nações do seu tempo, porém falharam. Mas ainda sustentaram esta simbologia por conta da promessa e profecia do Senhor. 12 então surgiriam na nova aliança, escolhidos por Cristo, pelo Senhor, para que por meio deste fundamento de apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como uma pedra de fundação, a igreja neotestamentária então ela fosse edificada. Ele então fala a respeito disso. Ele cita a Escritura, ele diz que a morte de Judas, ela havia sido decretada, ela precisava se cumprir. Dentre os 12, um seria traidor do Redentor, mas a vaga precisava ser preenchida. Alguns perguntam, e então, pastor, por que depois, quando Tiago morre, a vaga não se preenche? Porque Judas, especificamente, foi objeto de uma profecia e ele foi escolhido para ser o traidor. Tiago não traiu o Senhor. A partir daí, os apóstolos, todos eles, inclusive Matias, com exceção de João, que não foi morto, mas morreu já de avançada idade, todos eles experimentariam um martírio. Como testemunhas de Jesus, eles dariam sua vida, derramariam o seu sangue pela causa do Evangelho. A escolha então acontece, a descrição nós encontramos a partir do versículo de número 15, e quando você chega no versículo de número 21, o que vemos: é necessário, pois,
que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. As características apostólicas precisavam acompanhar este homem. Não podia ser mulher, então apóstola sol, tem essa agora, né? Pense numa doideira. Fala coisas que não tem noção. Ela estava fazendo uma campanha agora para libertar você do mês de agosto. Você, eu estou dizendo o termo, não é você não. Porque diz que o agosto é o mês do desgosto, porque foi o mês que o diabo nasceu. Pense numa doidice. E é gente assim, ó, nessa sinagoga de Satanás, que não pode chamar de igreja, né? Seguindo conselhos dessa apóstola. Não existe isso. Aqueles que reivindicam hoje o chamado movimento de reforma apostólica acusam os apóstolos de não terem preenchido as vagas à medida em que os apóstolos foram morrendo. Foi um erro, Estevão Hernandes diz isso, aquele outro que se intitula apóstolo, que tentou entrar na América com dólares escondidos dentro da Bíblia. Todos eles falsos profetas. Por quê? Porque um apóstolo precisava carregar isso aqui, ó, versículos 21 e 22. Precisavam ter acompanhado todo o tempo o Senhor Jesus, o tempo em que o Senhor Jesus andou entre eles, começando no batismo de João. Eu pergunto, quem de nós estava lá? Até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, quem de nós viu a ascensão de Jesus? Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Era um critério. Mais adiante você vai ver que esse critério vai se aplicar para os oficiais num sentido diferenciado. Eles precisam ser assim, assim e assado. Não pode ser qualquer pessoa. Aí, o que ocorre, nós vamos ver, a partir do versículo 23, dois nomes são apresentados, José chamado Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Eles oram a Deus, e então, versículo 24, dizem, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou. Então, a vaga deveria ser substituída uma vez só, por aquele que foi o apóstolo que traiu a Jesus, com um beijo, e o vendeu por 30 moedas de prata, indo para o seu próprio lugar. O texto então se encerra dizendo, afirmando no versículo 26, que eles lançam sortes. Era uma prática comum desde os dias da antiga aliança. Urim, Tumim, aquelas pedras conhecidas, elas eram usadas para lançar sorte após eles pedirem a Deus que lhes revelasse qual a vontade deles, se deveriam ir para uma batalha, se deveriam fazer determinada coisa. Eles fazem o mesmo, lançando sortes, e a sorte cai sobre Matias. E ele então, ele é votado com os 11 apóstolos. A partir daí, você não vai encontrar mais substituição apostólica. Alguns que são chamados até apóstolos, no próprio livro de Atos, são chamados assim por acompanharem os apóstolos. Mas dentre os 12 você não vai encontrar mais nenhum que se encaixasse nestas condições. Na realidade, o simbolismo dos 12 foi preservado, não poderia ser acrescentado mais ninguém. De forma que, irmãos, em outras palavras, não tenham medo de dizer apóstolo, hoje não existe. A palavra apóstolo é uma palavra grega, ela dizia respeito a alguém enviado a uma missão, comissionado, um ministro. Nesse sentido lato, ou mais amplo, todos nós somos enviados por Jesus para fazer discípulos, pregar o evangelho. Eu estou falando de um ofício temporário que carregava determinadas características. Nenhum homem hoje, e muito menos uma mulher, pode se levantar e dizer que é apóstolo, porque não carrega essas marcas, não foi testemunha ocular, não viu e nem ouviu de Jesus sentado com ele. Estes homens, então, seriam os fundadores da igreja. A nossa batalha, então, pela fé, ela é grande, porque o que nós percebemos hoje é muita gente tirando proveito disto. Inclusive, o que começou o chamado movimento de crescimento de igrejas,
Peter Wagner, é o mesmo que hoje concede com um valor exorbitante de dólares, ou em dólar, a mim, se eu quiser, ser apóstolo debaixo da cobertura apostólica dele. É o que René Terranova está fazendo aqui no Brasil. A mesma loucura que eu vi quando fui pastor em Goiânia, de um apóstolo chamado César Augusto. Ele está abrindo uma igreja aqui próxima, Fonte da Vida, a igreja dele, que prega mentiras e erros. Não tenham medo de dizer. Em determinada reunião, este apóstolo chegou com o estádio do Goiás lá cheio de gente e disse: irmãos, seu apóstolo está há muitos anos com o carrinho dele, está velho. O carrinho dele era um Pajero na época. E nós vamos levantar uma oferta hoje para que o apóstolo agora saia com um carrinho novo. Eu vejo os apóstolos aqui perdendo tudo por amor a Cristo. Não tenham medo de dizer, são falsos profetas. Estão enganando gente. Pessoas estão à procura disto porque é o que querem mesmo. O que nós devemos fazer? Pregar com humildade e no poder do Espírito Santo ou o Evangelho. Eu digo isso porque nós precisamos ter cuidado, porque se hoje alguém se apresenta como irmão em Cristo, nós temos a tendência de receber sem nenhum critério. Quando, na verdade, muitos que se dizem ou autoafirmam cristãos, nem ao menos conhecem a respeito de Cristo. Não sabem quem Ele é. Eles só querem prosperidade, eles só querem vida vitoriosa, eles não sabem o que Jesus ensinou e pregou, o que Jesus espera de nós. Irmãos, veja como é grande a nossa responsabilidade. Com isso eu encerro. A nossa igreja é centenária, a segunda mais antiga do estado. Nós já pregamos por muito tempo o Evangelho. Precisamos pegar toda a bagagem, experiência, firmeza que temos por gerações e fazer mais. Não confundam isso com um ativismo evangélico. Mas, se temos a verdade, nós precisamos então envolver todos os esforços da igreja para que estejamos à frente em muitas situações do nosso compromisso com a causa do Evangelho. Ao abrir uma escola, não pense, vamos apenas abrir uma escola, nós vamos preparar os nossos filhos para que sejam testemunhas de Cristo no exercício de suas vocações. Se nós podemos abrir um orfanato, nós vamos cuidar de crianças órfãs e proporcionar-lhes algo melhor. Se precisamos ter o cuidado com a terceira idade, e se nos envolvemos na missão e vamos abrir um asilo, não achemos este desafio muito grande para nós, porque na história Deus sempre providenciou tudo que o seu povo precisou. O meu interesse, irmãos, é que ao estudarmos o livro de Atos, nós fiquemos extremamente incomodados com a necessidade de que precisamos inicialmente orar, unânimes, e pedir a Deus direção. Senão a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica agindo por conta. A gente não pensa estrategicamente e nem planeja. A cidade cresce. E com o crescimento da cidade, a urgência que todos nós temos, porque somos cristãos, de fazer discípulos. O compromisso cresce não somente aqui, mas à medida em que Deus tem abençoado a sua igreja, a igreja tem crescido, ela tem prosperado, cuidado, para que nós não nos tornemos uma futura Laodiceia. Mas que sejamos como a Filadélfia, ou como Esmirna, se preciso for, sofrendo por amor a Cristo, mas todos nós sendo fiéis até a morte, porque Ele nos promete, no fim, a coroa da vida. Vamos orar. Ó Senhor, nos abençoa, e obrigado pelo privilégio que temos de juntos estudarmos a Tua Palavra.
Ajuda-nos, ó Senhor, à medida em que estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, a sermos despertados, animados, encorajados quanto à nossa missão. Muito se tem feito, mas muito ainda precisa ser executado, realizado, e nós pedimos ao Senhor sabedoria, direção e capacidade para isso. Desperta, Senhor, o coração dos nossos jovens para a obra missionária, levanta missionários aqui, pregadores do Evangelho, jovens dispostos a servirem ao Senhor, cuidando de igrejas como pastores, presbíteros, diáconos. Fortalece, Senhor, a fé da Tua igreja, animando, Senhor, gerações que aqui se reúnem, mostrando qual o nosso alvo, o nosso foco, como devemos fazer missões para a Sua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, em nossa caminhada. O Senhor nos tem dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Sabemos que devemos pedir corretamente, pedir bem, aquilo que é lícito. Por isso rogamos, ó Senhor, começa a despertar a Sua igreja. Nós te pedimos humildemente para que seja perseverante, unânime em oração. E assim possamos continuar avançando, fazendo muito mais, e na dependência e poder do Espírito confiar de que o Senhor, que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Que possamos viver sob esta promessa, com esta convicção, com este ânimo e fervor de alma, sabendo que muito trabalho temos para fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém.